Você está onde sua mente está. E se sua mente está no passado, você se tornou uma sombra. Se está no futuro, você é apenas uma hipótese. Mas se está aqui, inteiro, nu, presente, você é Deus em manifestação. A maioria das pessoas não vivem, apenas espera. Espera que algo melhore. Espera que a dor passe. Espera que alguém mude. Espera por permissão, por merecimento, por um sinal divino que diga, agora sim. Mas esse sinal nunca chega, porque ele não vem de fora. Ele nasce do instante em que você decide habitar, com alma, o único tempo que realmente existe, o agora. Neville Goddard não escreveu para aqueles que querem conforto. Ele escreveu para quem está disposto a acordar. E acordar dói, porque exige que você encare aquilo que evitou a vida inteira. O fato de que não há nada para buscar, há apenas algo para ser. E esse ser não acontece no amanhã. Não depende do passado. Não exige que você melhore ou seja perfeito. Exige apenas uma presença feroz, total, inabalável. A presença de quem não está esperando mais nada, porque já decidiu ser. Mas a verdade é que fomos ensinados ao contrário. Desde cedo, disseram que a vida começa depois. Depois da escola, depois do emprego, depois do casamento, depois da cura, depois do sucesso. E assim, nos transformamos em fugitivos. Sempre correndo, sempre buscando, sempre com a alma cansada. Você já parou para perceber o quanto isso te custa? O quanto essa corrida te fragmenta? O quanto viver no quando te esvazia do agora? Existe um vazio moderno que nenhum dinheiro preenche. Uma ausência silenciosa que não grita, mas corrói por dentro. É o buraco da desconexão, da ausência de si, da ausência de presença. Neville dizia, a eternidade existe agora, e o agora é o único tempo. E quando você entende isso, não com a mente, mas com o corpo inteiro, algo muda. Um tipo de poder silencioso começa a brotar. Não um poder de controle, mas de criação. Porque você deixa de tentar forçar os eventos e passa a permitir que eles fluam de um estado interno assumido com convicção. Você já percebeu que a realidade não responde aos seus pedidos. Ela responde ao seu estado. E o estado é sempre vibrado no agora. Você pode pedir amor, mas se vibra a carência, recebe ausência. Você pode querer dinheiro, mas se vibra a escassez, manifesta mais dívida. Não porque o universo esteja punindo você, mas porque ele é honesto demais para mentir para a sua vibração. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. E o que você é só pode ser sentido agora. Por isso o agora é um campo sagrado. O agora é altar. E cada pensamento, cada emoção, cada silêncio que você oferece a esse altar transforma o mundo ao seu redor. Mas você precisa estar inteiro, presente, desarmado. A mente racional vai resistir. Ela foi treinada para se mover, para pensar, planejar, projetar. Ela vai te chamar de irresponsável quando você parar. Vai tentar te empurrar de volta para o tempo. Mas o espírito vive fora do tempo. E só pode se manifestar quando você silencia. Bruce Lipton demonstrou com clareza. Seu corpo não responde ao que é real. Ele responde ao que você acredita ser real. Se acredita que está em perigo, seu corpo entra em estado de alerta, mesmo em um ambiente seguro. Se acredita que está em paz, seu corpo ativa o modo de regeneração, mesmo em meio ao caos. A biologia obedece à mente, e a mente obedece à emoção sustentada no agora. Joe Dispenza mostrou que, quando o coração e o cérebro entram em coerência, o campo eletromagnético que você emite muda. Literalmente. Você se torna uma frequência viva. E essa frequência começa a atrair circunstâncias equivalentes. Não por mágica,
mas por ressonância. Você não precisa correr atrás da vida. Você precisa se tornar o agora que a vida reconhece. Mas como se faz isso? Como habitar um estado que foi esquecido? Como sentir um fim que ainda não chegou? Com coragem. A coragem de parar de buscar, de parar de esperar, de parar de duvidar e começar a vibrar como se já fosse. Mesmo com medo, mesmo em pedaços, mesmo sem saber como. Neville chamava isso de assumir o estado do desejo cumprido. Não é sobre fingir, é sobre reconhecer que tudo já foi concluído no invisível e que cabe a você aqui, agora, permitir que esse fim desça como realidade. Mas isso exige uma fé que não é religiosa. É uma fé vibracional. Uma confiança silenciosa que não grita, que não pede, que não negocia. Ela só afirma, eu sou. E sustenta isso como quem segura o fio de luz que guia por entre as sombras. Você está disposto a sustentar isso? Mesmo quando não vê nada mudando? Mesmo quando o mundo lá fora ainda parece o mesmo? Porque este é o teste. O agora vai testar a sua fidelidade ao invisível. Vai perguntar, você confia no que sente ou só no que vê? Essa é a pergunta que muda destinos. Quem vive esperando provas nunca cria nada. Mas quem cria não precisa de provas. Sente. E esse sentir se torna semente. E essa semente floresce. O agora é fértil, mas ele não aceita sementes de dúvida. Ele só floresce quando você planta com gratidão. E a gratidão verdadeira não espera a bênção. Ela já vive a bênção, em antecipação. Esse é o segredo. Não manifeste para ver. Sinta como se já tivesse visto. Sinta agora. E o mundo virá. Você não pode não saber como, mas o agora sabe, porque o agora é inteligência, é consciência pura, é a ponte entre a eternidade e o instante. Você consegue sentir isso? Consegue parar por um instante e apenas perceber que tudo o que você é já está aqui? Você não precisa de mais um passo. Você precisa parar e ser. Ser inteiro. Ser presente. Ser agora. E se algo dentro de você está dizendo que isso faz sentido, mesmo que a sua mente ainda duvide, então você já começou a despertar. Você foi condicionado a buscar, mas nunca foi ensinado a ser. Foi ensinado a correr atrás de metas, mas não a reconhecer o que já pulsa em você. E é por isso que, mesmo cercado de conquistas, o vazio volta. Porque não se trata do que você tem, mas do que você sustenta agora como verdade interna. O homem moderno coleciona vitórias externas e derrotas silenciosas. Acumula diplomas, mas se esquece da alma. Constrói casas, mas não habita o corpo. Segue adiante sem jamais ter parado para perguntar: quem eu estou sendo agora? Neville Goddard dizia que o segredo não está no esforço, mas na identidade. E identidade não é rótulo social, é estado vibracional. É o eu sou que você aceita como realidade antes que o mundo confirme. Você pode mudar de cidade, de emprego, de relacionamento, de aparência. Mas se o seu eu sou continua preso a crenças de insuficiência, carência e medo, o mundo apenas mudará de forma, mantendo o mesmo conteúdo. A mudança real é silenciosa, invisível, interior e começa no agora. E é por isso que o agora assusta, porque nos obriga a parar de apontar para o mundo. Nos obriga a olhar no espelho e perguntar com honestidade brutal: qual realidade eu estou permitindo agora? Você pode desejar abundância, mas vibrar escassez toda vez que pensa em dinheiro. Você pode pedir amor, mas vibrar rejeição toda vez que pensa em si mesmo. Você pode rezar por saúde, mas vibrar preocupação a cada sintoma. E o agora
que é absolutamente leal, responde não aos seus pedidos, mas à sua frequência emocional sustentada. Você percebe o quanto isso te devolve o poder? Não há mais culpados, não há mais salvadores, não há mais desculpas. Só existe você e o que você aceita sentir neste instante. Joe Dispenza ensina que o corpo se torna viciado em emoções do passado. Você acorda, pensa como ontem, sente como ontem, escolhe como ontem e depois se frustra porque o amanhã não chega. Mas não existe amanhã vibracional. Só existe a vibração do agora. O agora é a raiz. O amanhã é apenas o fruto. E se o agora está envenenado pela repetição do medo, como esperar que o futuro seja doce? A mente vai resistir. Vai dizer que é impossível simplesmente ser algo sem provas. Mas a fé que move a criação não precisa ver. Ela sente como se já fosse. Ela vibra o fim antes do início. Ela aceita a visão antes da confirmação. Neville Goddard dizia que a imaginação é Deus. E quando você imagina com sentimento, você está criando em tempo real. Mas atenção, não é qualquer imaginação. Não é uma fuga da realidade. É uma ativação do espírito. É você dizendo: eu me alinho agora à frequência do meu desejo, porque sei que o desejo é a voz de Deus me chamando para o que já me pertence. Não há orgulho nisso. Há humildade. A humildade de reconhecer que você não precisa mais convencer o universo, só precisa lembrar quem você é. Você já reparou como os dias passam e sua essência não muda? Seu corpo muda, sua história muda, mas aquilo que observa permanece. Esse é o seu centro, o seu eu eterno. É dali que você cria. É dali que o agora se revela. A vida não se transforma quando você entende mais. Ela se transforma quando você se lembra. Quando deixa de viver como quem perdeu algo e passa a viver como quem reencontrou. Reencontrou a presença, a vibração, a consciência de que você é muito mais do que um personagem tentando acertar. Você é o canto, é a tela, é o projetor. E o agora é seu pincel mais poderoso. Greg Brandon chama isso de coerência entre coração e mente. Quando você sente uma coisa, pensa outra e age de forma diferente, o campo se confunde. Mas quando você pensa, sente e age em alinhamento, algo mágico acontece. A realidade começa a se dobrar a seu estado. Não porque você está manipulando, mas porque você se tornou congruente. E a congruência é magnética. Você não precisa gritar ao universo. Você só precisa ser claro por dentro. O agora não é um instante qualquer. Ele é o templo da criação. E você, ao entrar nele com reverência, começa a perceber que não está sozinho. Que é uma inteligência que te guia, uma força que responde, um campo que escuta. E esse campo não responde a palavras bonitas, ele responde à sua vibração mais honesta, à sua entrega mais silenciosa, à sua fé mais ousada. Você consegue sustentar a vibração daquilo que deseja, mesmo que ainda não veja sinais? Consegue permanecer no agora como quem já possui, mesmo com o coração inquieto? Essa é a iniciação. Esse é o batismo vibracional. E quando você passa por ele, algo em você morre. O velho eu, cheio de pressa e desespero, começa a desaparecer. E o novo eu, silencioso, firme, inteiro, começa a emergir. Esse novo você não implora. Ele emana. Ele não convence, ele vibra, ele não espera, ele encarna. E quando você encarna o agora com verdade, o universo para.
observa e se curva. Não porque você pediu, mas porque você se lembrou. E o universo sempre responde à memória da alma, a lembrança de que você nunca precisou se tornar, apenas se permitir ser. Continue comigo. A seguir, a presença encontra o ponto de virada. Você verá como a prática do agora pode literalmente alterar a estrutura da sua vida. Você não muda a realidade discutindo com ela. Você muda a realidade mudando o estado que a está gerando. E o estado só pode ser acessado no agora, não no futuro idealizado, não no passado romantizado, mas no exato instante em que você decide parar de reagir e começar a vibrar com consciência. A mente está sempre pronta para correr, mas a alma tem sede de presença, porque é na presença que a alma respira, é na presença que o coração encontra coerência, é na presença que o espírito se faz carne. Neville Goddard escreveu: o homem é todo imaginação, e Deus é o homem, e existe em nós, e nós nele. Essa não é uma frase bonita, é um chamado. Um lembrete de que aquilo que você chama de Deus mora exatamente onde você parou de procurar. Dentro, silencioso, disponível, eterno. Mas você foi treinado para buscar fora, para pedir a outros o que só poderia nascer de si, para terceirizar sua conexão, para viver como órfão espiritual, mesmo sendo herdeiro do próprio universo. E é por isso que o agora te confronta, porque o agora não permite disfarces. No agora não há mais ninguém a culpar, não há mais justificativas, só existe você e o que você escolhe sustentar como verdade. Você percebe o quão libertador isso é? Você não precisa mais se convencer, nem convencer ninguém. A vida não se organiza pelo seu esforço, ela se curva à sua coerência vibracional. Você pode continuar se escondendo atrás de medos elegantes, como prudência, lógica ou planejamento, ou pode assumir que o que falta não é tempo, nem sorte, nem ajuda divina. O que falta é apenas presença, coragem de parar, de sentir, de declarar internamente: eu sou agora. Essa é a revolução. E ela começa em silêncio. Respire. Permita-se absorver essa ideia. Tudo o que você quer já existe. Num plano que sua mente ainda não acessa, mas sua vibração já conhece. Você não precisa entender como, só precisa vibrar como se fosse. E não é se enganar, é se lembrar. Lembrar que o desejo é a semente, e a fé é a água, e o agora é o solo. Não há semente que floresça fora do tempo presente. Você está regando seu agora com o quê? Com medo ou com certeza? Com dúvidas ou com gratidão? Com urgência ou com confiança? A forma como você trata seu agora determina o que o futuro te devolve. Não como castigo, mas como reflexo. Você quer mudar seu futuro? Mude o agora. Mude o estado, mude o sentimento. Bruce Lipton nos mostra que nossas células respondem a sinais ambientais e que o principal ambiente é o nosso interior. Ou seja, quando você muda seu estado emocional, você literalmente muda sua biologia. Você começa a emitir uma frequência diferente que ativa genes diferentes, que constrói uma realidade diferente. Isso é epigenética. Isso é espiritualidade aplicada. Isso é você voltando ao comando. Mas o comando não é controle, é entrega consciente, é presença com intenção. É o faça-se do Gênesis, repetido no coração de cada ser desperto. Você pode dizer agora, mas eu ainda sinto medo. Tudo bem,
O medo só é problema quando você o torna guia, quando você o transforma em identidade. Mas se você o acolhe sem dar a ele o volante, ele se dissolve na luz da consciência. O agora é essa luz. É o espaço onde você não precisa ter todas as respostas, apenas a disposição de sentir com verdade, de sustentar uma frequência mais alta que a dúvida, de vibrar não o que o mundo te deu, mas o que você decide ser. Isso exige treino, e mais que isso, exige disciplina emocional. Disciplina de não cair na velha programação, disciplina de não confundir pensamentos com realidade, disciplina de, todos os dias, escolher o que Neville chamou de o estado final. Você já parou para perceber que o seu maior sofrimento vem do conflito entre quem você é e o que você finge ser? Esse atrito é o que gera ansiedade, é o que gera vazio, é o que impede a manifestação. Porque o universo não responde à aparência, ele responde à vibração mais honesta. Você pode parecer confiante e vibrar em segurança. Pode parecer forte e vibrar abandono. Pode parecer positivo e vibrar desesperança. O agora te convida a parar de parecer e começar a ser. Ser simples, ser inteiro, ser presente. Não para agradar alguém, mas porque você entendeu que seu estado é sagrado demais para ser negociado. Você negocia seu agora por quê? Por medo de decepcionar? Por vício em controle? Por necessidade de reconhecimento? Quantas vezes você saiu de si para ser aceito por outros? Quantas vezes você abandonou seu estado para cumprir expectativas que nem eram suas? Chega! Você não precisa mais disso. O agora não exige performance, ele exige verdade. E a verdade, quando aceita, liberta. Neville não prometia resultados imediatos, prometia algo maior. Transformação interna sustentável, aquela que não depende de sorte, mas de alinhamento, que não vem de fora, mas do silêncio que você cultiva dentro. O silêncio é um portal. A ausência de ruído é a presença de Deus. E no silêncio tudo se organiza. Você está disposto a se calar o suficiente para ouvir a sua própria vibração? Você está pronto para sentir o agora como um ser vivo e não como um intervalo? Porque quando isso acontece, quando você toca o agora com reverência, você se torna inevitável. Sua manifestação se torna inevitável. Sua cura, sua liberdade, sua abundância, todas elas deixam de ser hipóteses e se tornam frutos maduros de uma vibração que não duvida mais. Respire, sinta, permaneça. E se quiser seguir adiante, na próxima frequência, você receberá uma prática viva, simples e profunda para ancorar essa vibração no seu cotidiano. Porque de nada adianta compreender se você não integra. De nada adianta ouvir se você não sente. E de nada adianta desejar mudança se você continua vibrando o mesmo estado de antes. O agora não muda sua vida apenas com palavras. Ele exige repetição, reverência e prática. Neville Goddard ensinava que tudo o que você vive externamente é o reflexo exato do que você aceita como verdadeiro internamente. Mas aceitar algo como verdade não acontece por desejo. Acontece por saturação da consciência. Você precisa mergulhar tanto em uma ideia até que ela se torne carne em você. Por isso, agora, com tudo o que você ouviu, com tudo que sua alma já sabe, mesmo que sua mente ainda tente duvidar, chegou o momento de parar e ancorar. Não no tempo, mas no ser. Feche os olhos. Se puder, feche os olhos agora mesmo. Desarme o corpo, solte os ombros, solte a mandíbula.
Relaxe as mãos e entre. Entre em você como quem retorna a um templo, sem pressa, sem expectativa, sem cobrança. Apenas entre e observe. Observe o espaço interno, observe o silêncio, observe-o agora. E então, com a consciência ancorada no presente, repita dentro de si, sem esforço, sem tentar acreditar, apenas sentindo. Eu sou agora. Repita isso 3 vezes, não como afirmação mental, mas como vibração que emana do centro do peito. Sinta como se cada palavra fosse um sino ecoando na eternidade. Eu sou agora. E então, com essa vibração acesa, visualize, não com os olhos da mente, mas com a emoção do espírito, o estado que você deseja assumir. Veja-se vivendo não o sonho, mas o estado correspondente ao fim realizado. Sinta-se como alguém que já passou por tudo e chegou. Sinta o corpo dessa versão sua, a postura, a respiração, o olhar. Agora, com gratidão, diga silenciosamente: obrigado. Apenas isso. Sem explicar, sem pedir, sem justificar. Obrigado. Porque o espírito entende essa palavra como um selo vibracional, como um código de aceitação, como a assinatura do agora. Permaneça assim por alguns segundos, sentindo, respirando, sendo. E então, abra os olhos, devagar, como quem desperta não de um sono, mas de um antigo esquecimento. Essa prática não precisa ser longa, ela precisa ser verdadeira, feita com alma, mesmo que por 2 minutos, mesmo que em silêncio, mesmo que entre lágrimas. Repita essa prática todas as manhãs, ou sempre que sentir que está se perdendo de si. Ela é o seu retorno, sua reconexão, seu reinício. E lembre-se, você não está repetindo palavras, você está ativando uma frequência. Você está dizendo ao universo: eu parei de implorar, eu parei de correr, eu parei de duvidar. Eu sou agora. E isso muda tudo. Porque o agora é soberano. O agora é a presença de Deus vibrando em você. É o campo fértil da criação. É o altar invisível, onde a sua imaginação se casa com o divino. Quando você sustenta essa vibração sem pedir provas, sem exigir garantias, sem barganhar com o invisível, você se torna inevitável. Você começa a ser visto por aquilo que vibra, não mais pelo que mostra. O campo responde, a realidade curva-se. As portas se abrem, não porque você gritou, mas porque você sintonizou. E se você chegou até aqui, se algo dentro de você está em silêncio agora, se há uma leveza que não existia antes, é porque você já começou a lembrar do que sempre foi, lembrar do que sempre esteve com você, lembrar de quem você é. Agora, olha ao redor. Nada mudou e tudo mudou, porque você mudou. E onde há mudança de estado, há transformação de realidade. Não espere o mundo te dar a permissão que você já carrega. Não espere o tempo te trazer aquilo que só a presença pode ativar. E não espere mais um sinal, porque você é o sinal. Você é a resposta que tanto buscava. Você é a frequência que faltava. Você é a vibração que transforma. E se esse canal tocou sua alma, mesmo que em silêncio, se algo dentro de você despertou uma memória adormecida, então inscreva-se, ative o sino e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar também. Porque juntos estamos reconstruindo um mundo não pela força, mas pela vibração. Não pela urgência, mas pela consciência. Não pelo medo, mas pelo agora. E eu te deixo com uma última pergunta. Se você parar de buscar,
quem você começa a ser. Não responda com palavras, responda com a sua presença.